Nosso entrevistado de hoje é o jogador profissional de pôquer Gabriel Goff. Aos 22 anos, esse paulista, nascido em Pindamonhangaba, é um craque nos feltros, tendo acumulado mais de 1 milhão em prêmios. Disciplinado e atento às oportunidades, Goff nos conta em entrevista exclusiva sobre seu lado empreendedor. E eis o nosso convidado, Gabriel Goff, 22 anos, jogador profissional de pôquer. Obrigado, Gabriel, por ter aceito o nosso convite. Obrigado você pelo convite aí. Estamos honrados aí com a tua presença aqui no Mais Esporte. Valeu. Gabriel, conta pra gente, você nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Como é que surgiu esse negócio de pôquer na tua vida? Então, roda de amigos, sei lá, tomando uma e tal. Aí um amigo chega e fala, tem um jogo novo para apresentar para vocês. E era o pôquer. Só que eu achava que era um jogo de azar, tipo assim, um jogo que a habilidade não contava. Sim. No meio do jogo eu vi que tinha, sei lá, eu tinha alguma estratégia ali, mesmo sem eu saber nenhuma noção do jogo, eu vi que tinha. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui direto pro computador, escrevi pôquer no Google. Legal. Foi um baque, assim, tipo, descobri o universo do pôquer, descobri que tinha toda uma indústria do pôquer formada, tinha jogadores vivendo disso. Aqui no Brasil mesmo tinha, acho que era o Christian Krull na época, jogando torneios lá fora, premiação do Campeonato Mundial passando de $1 milhão. Falei, cara, como que pode? Aí comecei a pesquisar, fui descobrindo artigos, fui vendo que estava longe de ser um jogo de azar, que tinha muita habilidade envolvida, muito estudo. Aí me apaixonei, assim, aí comecei. Na época, você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Você estava em fase de sair de colégio? Do colégio, foi bem na época que eu me formei, assim, terminei a terceira colegial, né? E foi nessa época. Legal. Antes de se envolver plenamente com pôquer, você teve experiência internacional, você foi viver fora. Sim. Onde você morou? Morei 1 ano em Londres. Um ano em Londres. Essa época eu já jogava pôquer. Tá. Por exemplo, 17 anos eu conheci, fui estudando, fui jogando na internet um pouco. Aí com 18 anos eu fui. Legal. Ou seja, era meio que o começo, assim. Tá. Isso que eu ia te perguntar, essa coisa de jogar online ou jogar presencialmente. A gente teve aqui, foi inclusive o programa de estreia do Mais Esporte, a gente contou com a presença do André Acari, teu amigo, Sim. teu sócio inclusive, né, em algumas iniciativas. E ele comentou que ele jogava muito online e quando foi presencialmente o pessoal até brincava com ele, dava um mousezinho para ele, para dar sorte ali na hora do jogo e tudo mais. Você prefere online, você prefere presencial? Então, qual que é a diferença entre os dois? Isso é uma coisa engraçada. O meu começo, apesar do meu jogo principal hoje em dia ser online, foi no ao vivo. Um dia decidi conhecer alguma casa de pôquer aqui. Eu morava lá na Peixoto Gomide. Tá. E tinha uma casa na Bela Sintra, famoso Único. Conheci a casa, no primeiro dia fui jogar 1-2, assim, um jogo de R$200 e tal. E cara, foi um outro baque, assim, eu descobri um outro mundo também. Um mundo interessante. Que tipo, os caras, eu já tinha uma noção do jogo, obviamente que perto de hoje eu era muito fraco, mas já era um nível aceitável para ganhar deles. Uhum. E eu achei aquilo incrível. Foi nessa casa em especial que aconteceu um episódio um tanto quanto diferente, né? Inusitado, né? Sim. Que você foi, entre aspas, convidado a se retirar da casa, é isso? Não? Conta pra gente. Foi engraçado. É engraçado na verdade foi bom para mim, pensando no geral, pelo fato que abriu portas para eu conhecer outras casas. Quem sabe quanto tempo eu poderia ter ficado lá. Claro. Eu comecei jogando 1-2, sei lá, para quem não sabe, são os pingos. R$1, R$2, frente de 200. Aí, nas mesas ao lado, tinha jogos mais caros. Tá. E meu objetivo sempre foi esse, tipo, competição, sempre quer ir subindo os limites. Aí comecei a jogar um jogo 5-5, 500 de frente, 500 a 1000. Esse jogo era o jogo mais caro do Único na época, nessa casa em específica. Uhum. Cara, eu simplesmente tive um mês de muito, tipo, alinhado a habilidade que eu tinha na época e a sorte que eu tive, eu ganhei quase todos os dias. Na verdade, eu não me lembro de ter perdido no mês. Isso em valor representava quanto? Em média? Eu cheguei a ganhar, tipo, tirava 1.500, 2.000 por dia, assim. Deu pra... Tirei 50 mil esse mês, assim. Bacana. E aí foi isso que te fez chegar nos teus pais e falar assim, peraí, isso aqui pode ser o negócio da minha vida. Exato. Aí, porque tudo na vida eu acho que é resultado. Claro. Acho não, com certeza. Não só o pôquer e tudo. Então, meus pais
não, mas tudo bem, você vai fazer faculdade. Tá? Eu falei, pai, mas não tem como eu conciliar. Eu tenho, tipo, eu jogava na parte da noite, Sim. 9 da noite até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Era um trabalho. Como é que você avalia hoje o mercado do poker, a indústria do poker no Brasil? Tem evoluído, não tem? Tá incrível. É possível viver só disso no Brasil ou não? Então, a indústria do poker no Brasil tá incrível. Tipo, tá em crescimento, tipo, diria, alguns publicitários hoje em dia mesmo estão falando que seria o novo UFC em alguns anos. De tão grande que o poker está virando. Com certeza dá para viver, tem vários profissionais hoje em dia no Brasil. Alguns ganhando muito dinheiro, outros simplesmente sustentando, tendo um padrão de vida bom. Mas o Brasil está em plena evolução. Bom, você tem algumas iniciativas, como empresário, você tem investido em algumas iniciativas para esse mundo do poker, né, para esse trade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você tem uma empresa que promove um evento, né, já com nome, já com projeção bacana nesse meio. Sim. E também é sócio, se tornou sócio recentemente, do craque também como você, André Acari, na TV Poker Pro, TV Poker Pro, que acabou de se associar também ao Terra, ao Portal Terra e à revista Card Player. Exato. Fala um pouco dessas duas iniciativas. Então, a minha ideia como jogador de poker sempre foi chegar nos limites altos para eu poder conseguir uma renda a ponto de eu investir em outras coisas. Entendi. Eu sempre eu gosto desse lado empreendedor, de investir, de procurar os tiros certeiros, assim. Então, a TV Poker Pro, uma viagem que eu estava em Barcelona com a Kari, ele comentou os projetos e tal, e eu falei que eu me interessei bastante. Aí fechamos essa parceria, inclusive eu, o Acari, tem o Walter Salles da Stock Car também. Legal. E a Josi. É um projeto, como você disse, acabamos de entrar no Terra, está crescendo absurdamente, está bem forte. E tem também o BSOP, Brazilian Series of Poker, que eu comprei uma porcentagem recentemente, é mais sócio investidor, eu não influencio muito nas decisões, mas é algo que é o maior torneio do Brasil. Puxa vida. E acho que estou começando a pegar o lado empresarial da coisa, para ter eu sempre quis, como eu estava falando antes, eu sempre quis não só ter a renda do jogo, quero ter a renda de fora também, de outras coisas e investindo. Legal. E isso eu ajudo o poker também, tipo, você vai fazendo o poker crescer Claro, no Brasil. com Isso é um dos meus objetivos, né? Legal. Goff, quanto ganha um jogador de poker? Eu sei que isso varia muito, né? Do tipo de jogo que ele escolhe jogar, de como ele se prepara, do perfil dele, se é mais agressivo ou não, se é mais conservador. Mas hoje, como é que se sabe o valor de um jogador de poker no mercado, digamos assim? Poker tem muita variância. Por exemplo, sei lá, não é um salário fixo. Tem meses que o cara, por exemplo, o cara que joga apenas torneios, você paga uma inscrição e enfrenta 1.000 pessoas, o primeiro lugar é 40% do prize pool total. Num domingo, que tem um torneio de $215, o primeiro lugar ganha $180 mil. Entendi. O cara pode dar os tiros, assim, não é um salário fixo. Mas numa média, tipo, depende muito dos limites, assim, também. Não tem como, sei lá, o cara pode ganhar $50 mil no mês. Entendi. Hoje, falando de forma bruta, quanto o Gabriel Goff já conseguiu ganhar jogando? Às vezes, se você comenta valores, algumas pessoas falam, eu não precisava falar. É que no poker, no futebol é o gol, Sim. No poker é o dinheiro. É o dinheiro. Só que no Brasil falar sobre dinheiro é muito complicado. É muito delicado. Só que já passei da 1 milhão, assim, né? Já deu para ganhar bem. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Facebook, do Vinícius Nicolau Alves Correia. Ele pergunta, para você chegar ao nosebleeds do poker, se você teve que arcar com algum investimento pesado ou começou nos limites mais baixos. Primeiro, então, o que é nosebleeds? Nosebleeds seria, em tradução literal, nariz e sangrarem. O jogo, porque, por exemplo, tem o high stakes, que seria limites altos, e nosebleeds seria os limites mais altos ainda. Os limites mega caros, assim. Entendi. Que seria o limite mais caro da internet.
Então, como eu disse na primeira pergunta, eu comecei jogando de baixo, nenhum investimento alto. Tudo que eu tenho hoje foi no primeiro R$200 que eu investi naquele jogo de 1-2 e foi construindo a partir daí. Hoje você é agressivo, né, nesse sentido, em termos de investimento, na aposta. Então, eu jogo nos jogos mais caros da internet, assim, tanto a internet como ao vivo. Tipo, é que ao vivo tá meio fraco hoje em dia, mas pintando alguma... Então eu acabo sendo um profissional de nosebleeds, mas de high stakes também, eu jogo desde high stakes até os jogos mais caros. Como é que você se prepara para as competições? Assim, numa conversa em off agora há pouco, na verdade, você comentou que você desistiu até de fazer uma viagem agora, recentemente, para poder se dedicar a um preparo de academia. Então, que tipo de cuidados você toma todos os dias para poder render melhor na mesa? Cara, eu tô bem focado na parte, sei lá, de alimentação, academia, trabalho, porque eu acho que a grande vantagem do jogo caro hoje em dia, porque as habilidades estão muito iguais, assim, equiparadas. Não tem um edge tipo, grande entre dois profissionais. Eu acho que o grande edge hoje em dia é o lado mental, o lado emocional. Se ele saber lidar com grandes valores, tanto para cima como para baixo, você saber lidar com a derrota. E para você trabalhar isso, você precisa ter uma alimentação balanceada, uma academia, preparo físico, né? Preparo físico para aguentar longas horas de jogo. Eu tenho 2 life coaches, tipo mental coach na verdade, um americano e um brasileiro presencial. Que, tipo, eu converso sobre variância do jogo, converso sobre coisas para melhorar o meu pensamento e até mesmo para virar uma pessoa melhor. Eu acho que isso é bacana. Por que você vence? O que te faz vencer todos os dias? Cara, eu acho que essa competição dentro, assim, essa vontade de querer chegar porque o poker são limites. Eu não encaro mais muito na forma do dinheiro, assim, não só penso que quero ficar milionário, não, eu penso em ganhar dos tops. Os tops que eu sempre via todos os dias, até desde quando eu jogava limites baixos, eu via os mesmos caras jogando potes enormes, falava, eu vou estar lá, eu vou estudar para isso. Então a minha carreira sempre foi focada nisso, não foi um tiro à toa, não foi do nada. Se algumas pessoas não entendem muito, tipo, acham que o golfe do nada resolveu. Não, eu fui trabalhando desde os limites baixos, mas sempre focado nisso. Esse era meu objetivo. E não cheguei lá ainda, tipo, meu objetivo é jogar jogos os mais caros em Macau, Monte Carlo, esse é o meu grande objetivo, eu acho, hoje em dia. Legal. Gente, esse foi Gabriel Goff, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Show de bola, sucesso para você. Obrigado, Brunão, para vocês também. Manda um abraço lá pro Acari, seu sócio. Com certeza. Nosso sócio também, porque a casa está aberta para ele sempre aqui. Sucesso, obrigado por ter vindo de verdade. Obrigado, Bruno. Gabriel Goff, continue acompanhando a programação do maisport.com.